porque nós esperamos, nós ansiamos pelo nosso resgatador, pelo nosso remidor. E a história de Noemi, ela não começa, né, muito feliz. Primeiro, ele estava num lugar chamado, são de um lugar chamado Belém. E Belém é a casa do pão. Mas teve fome na terra, na casa do pão. E eles vão peregrinar, né, por outras terras onde há alimento. E eles vão para Moabe. E ali, Elimeleque, ele sai com a sua família, que era Noemi, né, os dois filhos dele, Malom e Quilion. E eles vão para Moabe. Só que chegando lá, só quero dar uma explicação aqui, gente, que eu gosto de saber das coisas. E eu fui saber por que Belém é casa do pão. Porque o significado em hebraico, Belém, é isso daí, casa do pão, né? Que é Beit Helen, né? Beit, casa, e Lehem, pão. Então, assim, a terra fértil, e até hoje, né? Se você vê lá aquela terra seca, de repente tem aquele monte de plantação, quem vai lá e nem pode ver com seus próprios olhos, realmente é uma terra que emana leite e mel. Então eles saem ali e, passando não muito tempo, Noemi fica viúva. Elimeleque, seu esposo, falece, mas eles continuam ali. E passado não muito tempo depois, Noemi, os filhos se casam, e Noemi também perde os seus 2 filhos. E as circunstâncias que às vezes nós vivemos, que quer apagar a nossa identidade, assim como Noemi fez, quando nós lemos aqui bem no início. Noemi, o nome de Noemi significa suave, né? Significa amorosa ali, suave, agradável. E de repente, ela fala: não, eu não quero mais que chame meu nome de Noemi. Me chama de Mara, me chama de amarga. Por quê? Por causa da circunstância que ela estava vivendo. E naquela época existia 3 tipos, né, de viuvez, até hoje assim. Mas a primeira é almaná, quer dizer, a viúva, né, o falecido ali, deixa bens para a viúva. A segunda opção, essa primeira Noemi não se encaixava, mas a segunda opção ainda, antes dos filhos dela falecer, ela se encaixava. Olha, isso almaná, a viúva tem filhos para cuidar dela, e ela tinha as 2 noras, mas aí, como eu disse, ela perde os seus 2 filhos, e aí ela se encaixa na pior delas, que é Ezet Hamet, esposa de morte, onde a viúva não tem bens, né, o esposo já faleceu, e os filhos também, ela não tem ninguém para poder cuidar dela. E além de Noemi estar nessa circunstância, longe da sua casa, longe do seu povo, ficou na responsabilidade dela ainda 2 noras. E é por isso que Noemi, ela quer mudar a identidade dela. A circunstância de Noemi era uma circunstância que realmente ela falou: olha, eu não sou mais agradável, agora eu sou uma pessoa amarga. E a amargura, ela é uma semente. Ela é uma semente, e essa semente, quando nós não cuidamos, né, quando nós não aniquilamos ela, ela transborda. E aqui na fala de Noemi, transbordou, porque ela culpa o Todo-Poderoso. Ela fala: olha, né, o Todo-Poderoso me afligiu. Ela culpa a aflição dela, ela coloca a culpa, né, da aflição dela no Senhor. E quantos de nós, ou se não todos nós, né, já passamos por coisa, e nós temos marcas, né, que nos deixou marcas invisíveis, e que transbordou, né, que, assim, que enraizou, nós deixamos essa amargura, essa dor, a circunstância, e veio a transbordar, sabe, pelo abandono, pela rejeição, traição, vergonha, medo, rejeição espiritual. Acho que essa é a pior de todas. Quando nós sentimos isso, não é porque nós somos rejeitados espiritualmente,
Mas chega um ponto que nós nos sentimos ali como Noemi, né? Porque ela dizia assim, uma grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então, assim, ela sentiu uma rejeição espiritual, uma rejeição da parte do Senhor, as perdas como Noemi teve. Quantos de nós já ficamos, né, tivemos perda e nos sentimos desamparados? Eu, quando meu esposo ficou muito doente, e ele foi realmente desenganado pelos médicos, e eu falei, meu Deus, eu vou ficar viúva, né? Não era nem uma palavra que eu usava, mas eu já pensava no desamparo, né, na solidão, como é que eu vou fazer, e os filhos, como é que eu vou criar, como é que vai ser minha vida. A gente coloca, né, tudo ali, tudo junto, e a gente sente, né, essa aflição, a aflição de Noemi. Quantos de nós já não recebemos palavras que feriram a nossa alma, que nos magoaram? E no Casados a gente estuda sobre isso, a gente, né, para poder quebrar essa maldição que é trazida por meio de palavras, né, na nossa vida. E quando é criança, que às vezes nem se lembra, mas ele começa a viver uma circunstância, e ele fala, mas por que isso? Então, às vezes, nós como pais, temos que vigiar muito na hora que nós vamos falar com os nossos filhos, com todos, mas com os nossos filhos, né, mais ainda. Por quê? Porque nós somos autoridades aqui deixadas pelo Senhor, né, na vida dos nossos filhos, e muitas das vezes nós profetizamos maldição na vida dos nossos, decepções, culpa. Às vezes nós passamos por algo, nós fizemos algo, sabe aquele que a gente se acha assim, olha, eu não tenho perdão, e aquela culpa vai corroendo, e né, vai enraizando, e se torna amargura, e transborda, injustiça, frustrações, fracasso, falta de perdão. Irmãos, muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, nós ouvimos tanto sobre falta de perdão na igreja, mas perdoar não é fácil. O pastor Célio pregou aqui domingo sobre o perdão, quantas vezes nós devemos perdoar. E eu aprendi algo, né, novo, e isso é tão bom, né, quando você aprende algo novo da parte do Senhor, lá onde nós somos, lá em Águas de Lindóia, lá no Amo Família, que falou assim, gente, o perdão, né, entregar o meu perdão é quando a pessoa não merece, porque se ela merecer o meu perdão, não é perdão, é reciprocidade. Não, mas eu vou perdoar porque ele se arrependeu. Não, mas eu vou perdoar porque ele prometeu que não vai fazer mais. E perdão não é isso. Perdão é fazer o que o Senhor fez, que nós não merecíamos, a morte do Filho, e Ele foi lá e entregou o Filho, por pecadores que somos, por miseráveis que somos. Isso é perdão. Ele nos condicionou esse perdão, mesmo sem a gente fazer nada, e nós não precisamos fazer nada. É só crer, é só aceitar o que Ele já fez. Ele não disse, não, eu vou fazer primeiro, mas se você fizer, você vai aceitar meu filho? Não, então você vai ser perdoado. Não. Então, senão Ele simplesmente entregou o maior amor do mundo. Essas marcas que trazemos, às vezes não aparecem na nossa pele, mas ela aparece em nossas escolhas, nos relacionamentos, nas nossas palavras. E lá em Salmo 147, 3 diz assim, Ele cura os quebrantados de coração e lhes sara as feridas. É só o Senhor, é só Ele, para poder nos curar, para poder nos sarar, e a palavra dele vem afirmando isso para nós. Glória a Deus, aleluia. Um dia nós íamos conversar com o pastor aqui, e aí foi uma conversa difícil. Nós aprendemos também, né, pastor, que nós precisamos ter conversas difíceis. E aí eu falei, pastor,
a gente vem, né, e depois a gente descobre, a gente vem achando que está tudo perfeito. Aí é IBNMC Restauração. Eu falei, pastor, como é que o senhor coloca o nome desse de restauração? O senhor vai receber pessoa quebrada, ferida, porque aonde restaura? Né, pessoas sãs, né, o próprio Senhor falou, gente, eu vim para os doentes, eu vim para os quebrados, eu não vim para os, né, para o que está são, não, eu vim para esses. Eu falei, então o Senhor vai receber aqui pessoas quebradas, pessoa problemática, pessoas que traz raiz de amargura, de onde veio, mas aqui, meus irmãos, é a casa do pão. E eu e minha família, nós vivenciamos isso, né? Aquela conversa foi difícil, mas foi uma bênção. Nós entendemos e houve, né, realmente ali restauração da parte do Senhor. Glória a Deus. E Noemi, ela não voltou para a casa do pão sozinha. Ela não voltou. E todos nós tivemos, ou nós temos uma Ruth para nos acompanhar. Eu tenho certeza disso. Não, mas nunca ninguém, não, irmã, nunca ninguém me favoreceu uma oração. Nunca ninguém. Eu tenho certeza que o Senhor já providenciou e Ele vai continuar providenciando Ruths aí pela nossa caminhada. Eu creio nisso. Então, Noemi, ela não volta sozinha. Ela queria voltar sozinha. Ela se despede, né? E Noemi, ela era uma boa sogra, porque as meninas lá, quando vai, né, na hora da separação lá, elas choram, elas gritam, né? Elas não choram baixinho. Elas gritam, né? Olha, não querendo se separar da sogra, mas ela fala, não, volto para casa de vocês, porque eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada, nem físico, nem espiritual, nada, porque ela estava assim, tão devastada espiritualmente, que ela não tinha nada. Mas aí Ruth vai lá, a gente fala, um dos versículos mais lindos, né? E tão usados, e é usado tanto em casamento, né? Se eu não me falha a memória, a Sara mesmo colocou esse versículo aqui no convite dela, que está lá em Ruth, capítulo 1, do 16 ao 17, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me intentes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quantos casos que nós vemos de noras que não se dão com suas sogras? Mas no dia do casamento, escolhe esse versículo para colocar no convite. E é um convite de declaração de uma nora pela sua sogra. E olha que, mesmo na aflição de Noemi, mesmo ela sem fé, sem esperança, sem expectativa, sem nada naquele momento, ela lembra Noemi, ela fala assim, ó, Noemi, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo é o meu povo, mas o que para mim é o teu Deus será o meu Deus. Então Noemi tinha passado esse ensino, mesmo longe, mesmo afastado. Ela tinha uma convicção que existia um Deus, um só Deus. Porque Ruth, ela era moabita. E o povo de Moabe, eles não serviam ao Senhor, eles serviam a outros deuses. Mas quando ela veio para perto de Ruth, com certeza, para perto de Noemi, com certeza Ruth viu ali quem era realmente o Deus vivo. Glória a Deus. E eu agradeço ao Senhor, porque há quase 27 anos atrás, finalzinho de 99, nós pisamos os nossos pés aqui em Pontes Lacerda. E quando a gente veio de caminhão com meu sogro, o Antônio era bem pequeno, bem novinho, 3 meses. Quando nós descemos na área da casa da minha sogra, eu vi a minha sogra
e eu vi a irmã Rosa. Então, assim, eu não sabia, mas ali tinha 2 Ruths que me acompanharia no tempo difícil, no tempo da amargura. A minha sogra, ela nos mostrou o Deus verdadeiro. Então, a minha sogra, ela foi uma Ruth na minha vida. E a irmã Rosa, ela nos evangelizava, né? Ela ia ali, a minha sogra apontou o caminho. E a irmã Rosa, ela nos evangelizava todos os domingos. A gente queria dormir até mais tarde. E eu morava no fundo de uma casa, tinha que passar um corredor. Aí eu escutava, batendo palma na área. Eu falei, oh, meu Deus, é aquela irmã de novo. Mas ela ia lá e ela começava a falar, e Jesus, Jesus, Jesus. E eu, meu Deus, mas ela foi uma Ruth, né, na minha vida, na vida da minha família. E a minha sogra foi essa Ruth que acolheu, que me deu segurança. Eu nunca tive, assim, um relacionamento muito bom. A gente não era de brigas, eu e minha mãe, mas a gente não tinha um relacionamento de proximidade. Eu tinha um relacionamento de proximidade, de comunhão com meu pai, mas com a minha mãe não. E quando eu cheguei aqui em Lacerda, antes de eu vir, na verdade, ela me acolheu, ela me abraçou, ela me deu segurança, ela me fez promessas que com certeza, se precisassem para ser cumpridas, com certeza seriam cumpridas, mas não precisou. Mas eu senti esse apoio, né, na minha Ruth, na minha sogra, que eu sentia segurança, eu sentia esse amor de mãe, sabe, aquele cuidado de preocupação, se você já tinha comido, se não tinha comido, se o Agmar tinha feito alguma coisa comigo, ou se não. Mas se ele fizer, você fala para mim, tá? Eu falei, tá, eu falo. Um dia eu cheguei, e eu tinha, sei lá, mexido com carvão, e eu tinha, sabe assim, você passando a mão, e aí ficou uma marca de carvão, bem assim, eu não vi. E eu saí da minha casa e fui para a casa dela. Quando eu cheguei, ela me olhou assustada. E eu falei, mas o que foi, né? Aí ela falou assim, Maria Eva, o Agmar te bateu? Eu levei um susto, eu falei, hã? O seu rosto está roxo. Aí eu fui lá no espelho e falei, ô, dona Rosa, não é roxo não, é carvão mesmo, é sujeira. Mas assim, eu pude ter, né, eu tive o privilégio de ter essa Ruth que deu a direção para a casa do pão. Então assim, nós temos, quantos de nós já teve Ruths que oraram por nós, que nos abraçaram na nossa dor, na nossa aflição, que choraram com a gente, né, que foi realmente companheira, que só, às vezes a pessoa não fala nada com você, mas ele chega e te dá um abraço, e aquele abraço diz tudo, aquele abraço faz tudo. Nós temos Ruth que permanece com a gente, igual Ruth permaneceu até o fim com Noemi, uma Ruth que traz cura física, uma cura espiritual, e uma Ruth, como eu disse, que nos leva ao encontro do nosso resgatador, do nosso remidor. Foi isso que Ruth fez, a companhia da Ruth, junto a Noemi, aquela mulher amarga, aquela mulher afligida, aquela mulher dolorosa. Ruth permaneceu ao lado dela. E não é permanecer só para ficar sentado junto, não, ela, né, foi lá, chegou, não tem comida, vou trabalhar, vou arrumar comida. Então assim, tem tantas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho dessa maneira, e toda vez que você tem uma pessoa dessa no seu caminho, sabe o que nós temos que fazer? Glorificar o nome de Deus, e agradecer a Ele todos os dias por pessoas assim, que nos abraçam. Eu tenho uma amiga minha que ela não é de falar muito, ela não é de aconselhar, mas pensa numa pessoa que quando eu chegava, eu falava.
Ela só me ouvia, balançava a cabeça. E ali eu já mudava de assunto, mas me dava aquele refrigério na alma. Às vezes a gente não precisa de alguém que vai ao nosso encontro, né? Você fala uma coisa, a pessoa vem de outra, às vezes só precisa só de ser ouvido. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor colocou pessoas assim no meu caminho e tem colocado. Teve uma Ruth daqui que no dia de um velório, ela passou a noite toda comigo. E eu dizia, você não vai embora? Ah, não, eu vou ficar aqui. E ali ela começou a conversar comigo, eu não estava passando um momento bom. E ela começou a falar comigo, e eu fui falando, mas não parou por aí. Passou aquele dia, uns 2 dias depois ela chegou, lá na loja, eu estava lá no fundo, ela falou assim, vem cá, eu vou te levar no lugar que a sua angústia, a sua aflição não é só espiritual, a sua aflição é física, eu vou te levar num lugar e onde vai dar um jeito nisso. E eu glorifico a Deus por essa Ruth, e realmente resolveu, não era só uma aflição física, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem colocado Ruths no caminho de cada um que está aqui nessa noite, e você veio aqui, e talvez essa Ruth ficou esquecida lá no passado, ela caminhou com você, mas por um motivo ou outro, essa Ruth teve que parar, e você esqueceu dos dias de apoio, dos dias do choro junto, dos dias dos risos junto. Se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é para você lembrar dessa Ruth. E se ela ainda estiver viva, se essa pessoa ainda estiver viva, para um momentinho, manda uma mensagem, liga para ela. Às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, um parente nosso, um amigo que ficou por lá. Não deixe essas Ruths que o Senhor colocou no caminho de vocês de lado. Amém? O nosso resgatador, o nosso remidor, Ele está aqui para te dar uma nova história, assim como Ele deu para Noemi. Ele deu para Noemi uma nova história. E assim o Senhor faz com a gente. Se você veio até a casa do pão, é porque o Senhor tem algo novo para você. É porque você precisa viver, sair dessas angústias, às vezes de algo que está lá dentro ainda não transbordou, mas você sabe que está lá e a qualquer momento pode transbordar. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para arrancar, né? Só Ele que pode arrancar as nossas raízes de amargura, curar as nossas feridas e restaurar a nossa verdadeira identidade. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor por este momento aqui nessa noite, esse momento de cura, esse momento de restauração. Eu quero glorificar ao Senhor e eu quero te convidar nessa noite, assim como o livro de Noemi, de Ruth, ele tem 4 capítulos só. Depois, se você quiser, chegue em casa, leia amanhã, releia de novo. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com você. E eu quero pedir que você fique de pé nessa noite. E que você possa fechar os teus olhos. E que o Senhor possa, peça para o Senhor te trazer a memória. Se há aí dentro de você, alguma raiz, frustração, mas quem é que não passa, Maria? Com certeza passa. Mas às vezes nós passamos e é exatamente isso, nós deixamos passar, mas aquela sementinha lá ficou. E às vezes a gente não dá importância.
E como diz o ditado, né, que nós temos que arrancar o mal pela raiz. Esta é a noite, esse é o momento, essa noite, sabe, de cura, essa noite de libertação. É a oportunidade de você pedir para o Senhor nessa noite: Senhor, arranca tudo. Arranca esse sentimento de fracasso, porque parece que eu não consigo avançar, e é exatamente isso. Quando nós temos a raiz de amargura dentro de nós, é como se nós dessemos 2 passos para frente e 10 para trás, porque a amargura, ela nos limita a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E eu falo isso, eu não estou falando essa ministração desde quando eu li o ano passado. Ruth fica remoendo. Ela falou primeiro comigo, e eu tive que me curar, e eu tive que me sarar, e eu estou me curando, eu estou me sarando todos os dias. Por quê? Porque eu não quero essa limitação na minha vida, eu não quero essa limitação espiritual, eu não quero que o inimigo roube a minha bênção, que o inimigo roube as promessas que ele tem na minha vida, assim como ele tem na sua vida. Não permita que Satanás roube as promessas, não permita ele roubar aquilo que o Senhor tem para você. Porque quando nós estamos aos pés do Senhor, o Senhor, Ele nos dá refrigério, Ele nos traz paz. Mas é preciso que nós mesmos reconheçamos aquilo que nos aflige, aquilo que nos faz mal. E assim como Ezequiel, o Senhor levou ele àquele vale, e aquele vale era de ossos secos. O Senhor faz essa mesma pergunta que Ele fez para Ezequiel, faz para você nessa noite: pode esses ossos reviverem? E aí Ele está te perguntando para você nessa noite, sabe, você crê que você pode ser curada das decepções? Você crê que você pode perdoar nessa noite? Você crê que você pode esquecer do abandono, porque existe um Pai de braços abertos que te espera?